Vamos ao texto bíblico, exposição da palavra nessa noite. Peço que você abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7. E hoje, na verdade, a nossa exposição vai ser um pouco diferente. Nós não vamos ler o texto todo, porque nós vamos expor o capítulo 7 e o capítulo 8. Então, eu vou pedir para que você fique com a sua Bíblia aberta, tá? Porque a gente vai passar por textos centrais, textos importantes dentro dessa narrativa, que é justamente a narrativa do dilúvio, que é separado em duas cenas, poderíamos dizer assim, duas cenas que separam o dilúvio, que é a cena da porta da arca se fechando, a primeira cena, e a porta da arca se abrindo. Então nós vamos passar por esses dois capítulos hoje, que são a narrativa tanto das águas do dilúvio prevalecendo e as águas do dilúvio escoando, indo embora, e Noé com a sua família chegando a essa nova terra, essa terra purificada. A gente vai pensar um pouquinho sobre esse texto e as implicações disso para as nossas vidas. Mas vamos ler o início do capítulo 7 até o verso 4. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais impuros, leve um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. Somente até aqui. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, pedimos a tua direção e que o teu Espírito Santo nos conduza de acordo com a tua vontade nessa noite, para que possamos compreender a tua palavra, mas não apenas compreendê-la, Senhor, com a nossa mente, senão também com o nosso coração, de modo que possamos viver de acordo com a realidade da tua palavra revelada. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos. Amém e amém. Então nós estamos avançando na narrativa de Gênesis, especialmente agora na narrativa do dilúvio. E nesse momento nós percebemos que a arca, ela finalmente está pronta, depois de provavelmente cerca de 120 anos, no qual Noé pregou literalmente tanto a madeira para construir a arca, quanto pregou a palavra do Senhor anunciando o juízo vindouro. Agora Deus dá um ultimato. Ele chama Noé e a sua família e os animais para que ingressem na arca, porque o Senhor, então, dali a 7 dias, traria chuva sobre a terra, uma chuva que duraria 40 dias e 40 noites. Uma catástrofe sem precedentes estava prestes a se iniciar por meio das águas do dilúvio. 40 é um número importante na Bíblia. É um número também convencional, que geralmente representa um tempo longo e também representa a introdução de uma nova era na história bíblica. São os 40 dias e 40 noites do dilúvio, 40 anos que Israel passa no deserto, 40 dias que Moisés sobe ao Monte Sinai para receber a lei do Senhor, 40 dias que Elias passa indo do Sinai e retornando até o povo de Israel, 40 dias de Jesus jejuando no deserto, 40 dias Jesus permanece com os seus discípulos após a sua ressurreição e antes da sua ascensão. Então, o número 40 ele é bem convencional e ele indica geralmente esse contexto de que algo grandioso está para acontecer. Uma nova era está para se iniciar a partir daquele momento. E é exatamente isso que acontece no texto do dilúvio. Uma nova era na história da criação está para se iniciar. Então, Noé,
ele é chamado para entrar na arca com a sua família. Mais uma vez, o texto bíblico reconhece a justiça de Noé, o único que andava com Deus naquele período, diante de uma geração corrupta, diante de uma geração que estava completamente tomada pelo pecado e pela violência, a intenção do coração humano era continuamente má, como nós vemos essa progressão da maldade. O ser humano havia destruído a criação de Deus, e somente Noé havia mantido-se justo diante desse mundo. Então ele é chamado para entrar com a sua família na arca. No verso 5, nós temos mais uma incrível demonstração da obediência de Noé, quando o texto faz lembrar aquilo que já foi dito no final do capítulo 6. Noé fez tudo como o Senhor havia ordenado. Mais uma vez, a confiança de Noé na palavra de Deus, gente. E aqui, a gente precisa trazer à nossa mente a imagem de Noé ouvindo essa ordem do Senhor e entrando na arca. Você vai se lembrar, meu irmão, que essa arca ela não está construída sobre águas. A arca não foi construída num porto. A arca ela não foi construída para navegar ali nos mares ou em rios. A arca ela estava num lugar completamente seco. E você imagine agora, depois de 120 anos, construindo aquela embarcação colossal, de proporções colossais, agora Deus dá uma ordem: Noé, entra os animais, você e a sua família. Você consegue imaginar Noé num barco enorme, num lugar seco, entrando e esperando, sentando lá dentro da arca. Uma arca num lugar seco. Imagine a cabeça de Noé. E agora? Como é que esse barco vai flutuar? O que vai acontecer? Vocês imaginem, na semana passada a gente falou um pouco sobre viver pela fé, sobre crer em Deus antes de ver algumas coisas. E Noé realmente creu antes de ver. Ele obedece à palavra do Senhor. Ele faz exatamente o que o seu Deus havia lhe ordenado. E ainda que descesse uma gota de chuva, Noé entra na arca e aguarda. Ele aguarda aquilo que Deus disse que faria. Uma demonstração de obediência à palavra do Senhor. Então ele entra, o Senhor anuncia o dilúvio, os animais entram com ele, e no verso 11 nós vemos que no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E essa descrição aqui de tempo, indicando exatamente em qual ano, quantos anos Noé tinha, em qual dia, em qual mês aconteceu o dilúvio, representa para nós aquilo que são as indicações da historicidade desse evento. Como o autor de Gênesis deseja que nós leiamos o relato de Gênesis, como um mito, como uma história, como uma saga. Não, ele deseja que nós leiamos o texto de Gênesis como uma história, literal. De fato, o que é narrado no texto é o que aconteceu. Houve uma inundação, houve um dilúvio, houve uma arca, houve um milagre preservando a vida dessa família. Os fatos aqui narrados devem ser encarados por nós como fatos históricos. E a maneira como o texto é escrito revela isso. O cuidado em relatar os detalhes sobre os dias, sobre o período, sobre o tempo, demonstra que Moisés desejava que esse texto fosse recebido por nós como um texto histórico. E ele descreve, então, duas fontes que se abrem. As fontes do abismo, as águas de baixo, e as comportas dos céus, as águas de cima. Lembra nos dias da criação? Que o Senhor separa as águas do firmamento das águas de baixo? A terra era sem forma e vazia, ela era um completo amontoado de águas caóticas.
E Deus, ele começa a organizar a sua criação. Ele começa a harmonizar a criação. E uma das primeiras coisas que Deus faz é separar as águas de cima das águas de baixo. E o que está acontecendo agora, e o que torna o dilúvio tão catastrófico, não é apenas uma chuva que caiu durante um período muito intenso, mas é o fato de que justamente Deus abre aquilo que ele chama de comportas do abismo e dos céus. Uma fonte de água começa a jorrar da própria terra e dos céus, juntamente com os 40 dias de uma chuva intensa. E a imagem que Moisés quer trazer para nós, quando ele relata as águas do abismo e as comportas dos céus se abrindo, é justamente que a gente volte lá ao texto da criação. No princípio, o Senhor fez a separação das águas. Ele organizou a criação. E agora o que ele está fazendo é revertendo a sua obra criacional. Da mesma forma como a terra estava sem forma e vazia, ela voltará a se tornar sem forma e vazia. A terra voltará ao seu estado de caos, com aquelas águas caóticas do princípio. É isso que Deus está fazendo nesse momento. Ele está revertendo a criação, fazendo com que aquele caos que havia no princípio retornasse. A terra será inundada e voltará a ser sem forma e vazia, mais uma vez. O Senhor está desfazendo a sua criação que havia sido tomada pelo pecado, havia sido desconfigurada pelo pecado, havia sido destruída pela maldade no coração dos seres humanos. E depois de anos, a chuva finalmente começa a cair. Noé entra na arca com a sua família, com os animais, e o texto faz questão de deixar claro que é o Senhor quem fecha a porta, como nós vemos no final do verso 16. Como Deus havia ordenado, e o Senhor fechou a porta da arca. Deus toma cuidado. Deus é quem está cuidando da arca, indicando que a salvação de Noé e da sua família se deve à graça divina. É o Senhor quem garantirá que a arca não seja destruída junto com a terra. É o Senhor quem irá preservar miraculosamente aquela embarcação e as pessoas e os animais que estão dentro daquela embarcação. O ato de Deus fechar a porta demonstra esse cuidado providencial. É o Senhor quem estará fazendo com que aquelas águas não destruam nem a arca e nem os tripulantes, a tripulação daquela arca. O Senhor preservará, o Senhor garantirá que aquela família será preservada. O Senhor estenderá a sua salvação. E a partir desse momento, não tem mais volta. Noé e sua família estão dentro da arca. O que tinha que ser feito, foi feito. O que tinha que ser pregado, foi pregado. O que tinha que ser anunciado, foi anunciado. E quem tinha que ouvir, não ouviu. E não havia mais volta. A porta está fechada, a porta da arca se fecha. E começa a descer a chuva. As águas começam a tomar, começam a avançar. Versículo 17 do capítulo 7 nos descreve: o dilúvio durou 40 dias sobre a terra, as águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. Porém, a arca flutuava sobre as águas. Essa linguagem que é usada para descrever as águas agora avançando, prevalecendo, é uma linguagem que é usada para descrever um exército avançando e prevalecendo contra os seus inimigos. As águas agora são descritas justamente como um exército de Deus, que vai avançando e prevalecendo contra os inimigos do Senhor, derrotando aqueles que se voltaram contra o Senhor. Elas vão triunfando nessa batalha, mas no meio desse avanço, há o detalhe.
a água flutua sobre o juízo. As águas indicam que o juízo de Deus desceu sobre a terra e sobre todo ser humano em pecado, mas a arca flutua acima do juízo de Deus, flutua segura acima do juízo de Deus. O Senhor preserva a arca em segurança no meio desse turbilhão. E por fim, então toda a vida é extinta, toda a carne que respirava é completamente aniquilada. As águas prevalecem acima dos montes, e o texto descreve por várias vezes, verso 21, morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a face da terra. Verso 22, tudo o que havia em terra seca e que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. Verso 23, assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra, e as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Extinção em massa. Vocês imaginam essa situação? A terra agora volta ao seu princípio. A vida foi extinta, com a exceção de Noé e as 7 pessoas que entraram com ele na arca, e os animais que ali estavam também. Essas águas representam a morte e o juízo de Deus para o mundo mau, mas também representa a purificação e a preservação do povo eleito de Deus. E aqui é algo que nos choca, às vezes, quando nós olhamos. Deus exterminou toda a vida sobre a face da terra. E essa é uma realidade que a Bíblia, ela trata conosco. O Senhor é soberano sobre a vida e sobre a morte. Qualquer pessoa que morre, morre porque é o Senhor quem lhe tira o fôlego de vida. E esse texto, ele deixa bem claro para nós a soberania do Senhor. O Senhor é soberano sobre a vida e sobre a morte. O Senhor é soberano sobre as águas do dilúvio. O Senhor é soberano sobre o juízo. O Senhor é soberano sobre toda a terra. Deus é quem governa a terra de ponta a ponta. É Ele quem dá a vida e é Ele quem tira a vida. Seja por meio de causas naturais, seja através de catástrofes, seja no Antigo Testamento com o próprio Deus usando o seu povo para ser instrumento de juízo sobre as nações. Assim como nesse texto, o Senhor usa as águas. Mais à frente, o Senhor usará o próprio povo de Israel para trazer o seu juízo contra as nações que abandonaram ao Senhor. Israel, no Antigo Testamento, é um instrumento de justiça de Deus. E é por isso que eles também sofrem a justiça do Senhor. A Babilônia também é um instrumento de justiça para punir o seu povo. O Senhor é sempre soberano sobre tudo o que acontece na face da terra, inclusive sobre o juízo. E essa é uma realidade que nós somos chamados a refletir e levar a sério, meus irmãos. Porque quando a Bíblia fala sobre o juízo de Deus, ela fala sobre um assunto que nós devemos considerar com muita seriedade. O juízo de Deus não é uma brincadeira. O juízo de Deus é uma realidade. E ela descreve esse juízo não como um Deus caprichoso e mesquinho, como a cultura ao redor de Israel descrevia suas divindades. No relato babilônico sobre o dilúvio, os deuses são caprichosos. Eles destroem a humanidade porque eles estavam sendo incomodados pelo barulho da criação. Quando nós olhamos as histórias dos mitos gregos, das divindades gregas, dos deuses nórdicos, nós vemos criaturas que são simplesmente seres humanos elevados, mesquinhos, caprichosos, que só fazem a sua vontade, cheios de pecado,
cheios de erros, são simplesmente seres humanos superpoderosos. Mas não é assim com o Deus vivo e verdadeiro. O Deus das Escrituras não é um Deus que traz juízo por capricho. Não é uma divindade egoísta ou megalomaníaca que tem uma visão de grandeza sobre si. Não é uma criatura mimada que pune aqueles que simplesmente não fazem as coisas que ele gosta, que não agem conforme ele quer. Não é um Deus estraga prazeres, que se ele olha para você, se você está se divertindo demais, ele joga um raio na sua cabeça. Jamais, o juízo de Deus nunca é descrito dessa forma nas Escrituras. A Bíblia, pelo contrário, nos fala sobre um Deus santo e um Deus justo e um Deus que odeia tudo aquilo que destrói a sua boa criação e que desvirtua os seus propósitos bons e agradáveis. O juízo de Deus sobre as suas criaturas só existe porque Deus é santo e justo. Até mesmo porque, diferente do que nós acreditamos, em nossa cultura ela nos leva a acreditar, o pecado, ele não é apenas uma realidade boba, como alguns fazem a gente acreditar. O pecado é aquele prazer proibido que você tem, que os religiosos não querem que você tenha prazer, que você tenha alegria, que você se divirta. Mas é aquela maçã saborosa, é aquela coisa que escondido é mais gostoso. Então, a nossa cultura olha para o pecado como sendo um prazer, uma autoindulgência, uma coisa gostosa, que apenas as pessoas caretas não querem que você seja muito feliz. Então nós esvaziamos o conceito de pecado, mas não é isso que a Bíblia nos mostra. O que a Bíblia revela sobre o pecado e o que o texto de Gênesis tem mostrado para nós desde que Adão e Eva pecaram contra o Senhor, é que o pecado é algo totalmente destrutivo e perigoso. Que tudo aquilo que o pecado toca, ele corrompe, ele desvirtua, ele mata, ele destrói, ele traz morte, ele aniquila. Essa é a realidade do pecado. O pecado gera morte e destruição. E é exatamente isso que o pecado estava fazendo na criação de Deus. Deus se ira com o pecado, Deus odeia o pecado, porque o resultado do pecado é destruir aquilo que Deus criou como sendo bom. É trazer a morte aonde deveria haver vida. É trazer destruição aonde deveria haver construção. É trazer inimizade, dor, sofrimento. No mundo que foi criado bom por Deus. O pecado, diante de um Deus santo, é algo completamente abominável. E é por isso que Deus odeia o pecado. Da mesma forma que um pai odeia tudo aquilo que traz dor e sofrimento sobre o seu filho. Qual pai não odiaria o câncer que está matando o seu próprio filho? Qual pai não faria o possível para livrar o seu filho dessa doença? Qual pai não se indignaria com pessoas que estão levando o seu filho para a destruição? Será que muito mais razão não tem o Senhor para se irar e punir tudo aquilo que destrói de maneira muito mais intensa do que um pecado, do que um câncer é capaz de gerar em nós? Porque o pecado não nos mata apenas fisicamente, nos mata espiritualmente. E esse é o fluxo da história bíblica até o final dos tempos. O pecado nunca permanecerá sem ser julgado pelo Senhor.
e sem ser punido pelo Senhor. Deus trará a justa recompensa para cada pecado. E Ele punirá cada pecado cometido. Nenhum pecado permanecerá sem receber a punição do Senhor. Porque Deus é santo e Deus é justo. Se Deus não odiasse e não julgasse o pecado, Ele não seria um Deus santo. Mas não é isso que a Bíblia nos revela. Deus, Ele é santo. E, meus irmãos, assim como o Senhor fez no passado, haverá um dia em que o Senhor fechará a porta mais uma vez e trará julgamento sobre toda a terra. Dessa vez, não com água, mas com fogo, como o apóstolo Pedro nos diz em sua epístola, 2 Pedro 3, dos versos 3 a 7, preste atenção no que Pedro diz. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Pedro está lidando com falsos mestres e cristãos que no seu tempo questionavam: cadê Jesus? Vocês estão dizendo que ele está voltando? Que ele está vindo? Cadê? Cadê, cristão, o seu Cristo? Que há 2000 anos vocês estão dizendo que ele está voltando, está voltando. Cadê? Cadê, Noé, a sua chuva? Aonde, Noé? Cadê o dilúvio que você está dizendo aí há 120 anos que esse dilúvio vai vir e não vem? E da mesma forma, nos tempos do apóstolo Pedro, haviam falsos mestres que diziam: onde está Jesus? Escarnecedores. Zombavam: cadê? Cadê a esperança de vocês? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo, olha a referência que Pedro está fazendo agora sobre o dilúvio, o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Olha o que Pedro está revelando para nós, que assim como nos dias de Noé, haverá um tempo em que o Senhor também trará juízo sobre a terra mais uma vez. Um juízo sobre aqueles que permanecem em impiedade contra o Senhor. E esse juízo virá. Ainda que alguns possam zombar, ainda que alguns possam dizer: aonde? Cadê? Tanto tempo? Cadê Jesus que não vem? E é diante desse texto que Pedro continua dizendo assim: porque 1000 anos aos olhos do Senhor são como um dia. O tempo não passa para Deus da mesma forma que passa para nós. E o Senhor trará condenação e julgamento sobre o pecado. Como Noé foi zombado enquanto aguardava o dilúvio, assim os que esperam por Cristo também são zombados até que Deus feche a porta mais uma vez. Até que a chuva venha e não haja mais o que fazer. É o texto que nós abrimos, a palavra. O próprio Senhor Jesus diz: assim como foi nos dias de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento, seguiam a vida normalmente. Plantavam vinhas, vendiam terras, faziam negócios, até o dia em que Noé entrou na arca. Quando Noé entrou na arca, diante da palavra do Senhor, o juízo veio. E diante dessa realidade, o Senhor nos exorta a vigiarmos, porque assim também será na vinda do Senhor. Como as águas do dilúvio vieram quando ninguém esperava, assim será a volta do nosso Senhor. E, meus irmãos, só há uma forma de nós escaparmos da ira vindoura: é nos refugiarmos em Cristo. É
ouvindo a voz de Deus e obedecendo ao seu mandamento de nos arrependermos e crermos no homem que ele estabeleceu para perdoar os nossos pecados. Assim como nos dias de Noé, o juízo será repentino. Mas se nós estivermos em Cristo, estaremos seguros, como a arca flutuando acima do juízo. Estaremos nós seguros, porque em Cristo o nosso pecado já foi julgado e já recebeu a punição. Isso é o que as Escrituras nos revelam. Não haverá punição para aqueles que estão em Cristo, pois aqueles que estão em Cristo já tiveram os seus pecados punidos no corpo de Cristo sobre o madeiro. Perceba, meu irmão, Deus é justo. Ele não deixará o seu pecado sem punição. Não haverá um pecado seu que permaneça sem ser punido. A única diferença é que para aqueles que estão em Cristo, os nossos pecados foram punidos no madeiro. E por isso nós estamos seguros. Agora não por causa de uma arca de madeira, mas por causa de uma cruz feita de madeira. Estamos refugiados em Cristo e podemos nos livrar do juízo vindouro, porque Cristo é a nossa arca que nos salva do juízo vindouro. E a nossa única esperança é corrermos até Cristo como aquele que de fato nos torna justos. Porque Cristo recebeu aquilo que era nosso. E por isso, meus irmãos, se você está em Cristo, se você entende essa palavra, permanece sobre nós a mesma exortação de Jesus: vigiem, permaneçam alertas, porque assim como nos dias de Noé, havia violência, mas a vida seguia normalmente. Como o Léo falou aqui, as pessoas estavam preocupadas com as suas agendas. As pessoas estavam ocupadas, pensando nas suas coisas, nas suas vidas. Um pouco semelhante como a gente faz hoje em dia, né? A gente vive num estado de caos, entregue à corrupção, violência cada vez maior, não sabemos onde vai parar. Mas adivinha, meu irmão, a vida segue normalmente. Amanhã ou depois vai acontecer um outro tiroteio na linha amarela e no dia seguinte você vai estar passando por lá de novo para ir trabalhar. Amanhã ou depois ouviremos sobre um grande escândalo de corrupção e a vida continuará até que Cristo volte. Por isso, há um chamado para todos os cristãos: vigie, meu irmão. Vigie. Viva de acordo com a cidadania que você já tem em Cristo Jesus. Não se deixe enganar, pensando, Jesus ainda vai demorar um pouquinho, né? Viva como um cristão nesse mundo. Coloque as prioridades de Cristo sobre a sua vida. Porque o juízo virá. E que o Senhor nos encontre alertas e vigilantes. Mas há uma virada no texto. O texto não fala apenas sobre juízo. No capítulo 8 há uma virada na narrativa, quando nós lemos o seguinte: então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. E essa linguagem não é que Deus tenha se esquecido. Não é que o Senhor estava lá assistindo televisão, jogando videogame, e falou assim: ih, rapaz, Noé, caramba, esqueci de Noé, vou lá agora. Não, essa é uma linguagem que descreve que a partir daquele momento, Deus passou a agir salvificamente. Deus se lembrou para a salvação. Deus passou a agir para trazer salvação. É a mesma coisa com Israel, quando ele está no Egito. Quando o texto de Êxodo nos descreve que Deus se lembrou do povo de Israel. Então ele passa a agir salvificamente.
há um momento na história em que Deus passa a cumprir aquilo que ele havia dito que iria fazer. Ele passa a agir salvificamente. E a Bíblia descreve isso como Deus se lembrando. Se lembrando de quê? Se lembrando da aliança que ele havia assumido. A aliança que Deus havia estabelecido com Noé. E Deus, ele sempre se lembra da sua aliança. Falamos um pouco sobre isso na semana passada. O Senhor sempre se lembra da sua aliança e cumpre o que promete. E ele se lembra de Noé. Ele preservou Noé e ele agora irá trazer a salvação sobre a vida de Noé e da sua família. E o texto continua agora fazendo várias referências à criação. Perceba, Deus fez soprar um vento sobre a face da terra e as águas começaram a baixar. Lembra um outro momento em que o ruá, a mesma palavra, que é traduzida como vento, é traduzida como espírito. E assim como diante da criação o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, Deus agora faz um vento pairar sobre as águas e mandar as águas ir embora. Deus começa a agir, é Deus quem faz as águas retrocederem. A voz do Senhor, diante do vento que o Senhor envia, as águas retrocedem, indicando uma recriação, uma nova criação purificada está para começar. As águas começam a escoar até que a arca ela repousa sobre o monte de Ararat. Há uma discussão sobre onde esse monte. Alguns entendem que é uma região mais ao norte do que hoje seria a atual Turquia. Tentam identificar sobre qual seria exatamente o monte Ararat, mas o fato é que a gente não tem muita certeza sobre que monte é esse. Tem uma noção da região, mas não exatamente o local. E agora, após o dilúvio, a terra então ela está renovada. Deus estabelece um novo começo por meio de Noé e dos animais que estavam com ele na arca. E o que é interessante é nós notarmos, depois de toda aquela passagem que você conhece, Noé envia um corvo, o corvo volta, depois ele envia uma pomba, a pomba não encontra lugar para pousar os pés e ela retorna. Depois ela vai mais uma vez e traz um ramo de oliveira indicando que a terra estava seca e que começaram a brotar vida mais uma vez sobre a terra. E Noé acolhe aquela pomba com todo cuidado e carinho, uma visão muito terna dessa descrição, até que ela já não volta mais. E Noé sabe que a terra estava seca, e mesmo diante da certeza de que a terra estava seca, nós vemos que ainda assim Noé aguarda a voz de Deus para agir. Isso é muito interessante, né? Verso 13 diz o seguinte: aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Capítulo 8. Então Deus disse a Noé: saia da arca. E Noé sai, somente quando o Senhor diz para ele sair. Noé aguarda a direção do Senhor. Noé espera o Senhor lhe dirigir os passos. Noé espera a coordenada do Senhor. E qual então é a primeira coisa que Noé faz ao sair da arca? Como era costume dos descendentes de Sete, o que Noé faz é invocar o nome do Senhor. O primeiro ato de Noé, diante da nova criação, da terra agora renovada, é adorar ao Senhor. É oferecer um sacrifício ao Senhor. Verso 20, vai nos dizer, verso 20 do capítulo 8, Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a mocidade. Também nunca mais vou destruir os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E olha que interessante, meus irmãos. O que Noé faz
descreve o que deveria ser a reação de cada pessoa diante dos atos salvíficos de Deus. Quando Deus age para salvar, a reação natural do ser humano é a adoração. Aqueles que realmente experimentam a salvação serão verdadeiros adoradores. Suas vidas, elas fluem naturalmente em louvor e adoração a Deus, assim como Noé. Noé acabou de experimentar a libertação do juízo. Sua vida foi preservada. Ele experimentou a mão de Deus cuidando da sua família e daquela arca. E qual a sua primeira reação diante do fato de saber: o Senhor nos salvou, o Senhor preservou a nossa vida? O que Noé faz? Noé adora o Senhor, Noé invoca o nome do Senhor. Isso é algo que eu pergunto sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Como você tem reagido à redenção? Como isso se reflete na sua vida como um verdadeiro adorador do Senhor? Como você tem adorado ao Deus que você diz que te salvou da condenação, do inferno e do juízo? Será que você tem sido indiferente? Será que você adora o Senhor com enfado, cansado? Mais um domingo. E aí você, vamos cantar, e você canta com aquela voz um pouco cansada, quase murmurando, quase balbuciando ali, sem muita vontade, sem... É só mais um domingo. Ou seu coração tem sido conduzido a um louvor fervoroso ao Senhor, por reconhecer: esse Deus me salvou da condenação. Esse Deus me purificou, Ele me deu um novo coração, uma nova vida. Eu estava condenado ao inferno, Ele me deu uma família, Ele me deu irmãos, Ele me deu esperança, Ele me deu alegria. Há uma realidade, meus irmãos. Pessoas regeneradas amam louvar e adorar ao Senhor, porque o coração delas é grato em reconhecer o quanto Deus tem feito por elas. Você tem refletido sobre a salvação? Você tem pensado sobre o quanto Deus fez por você? E isso tem refletido na sua adoração? Isso tem refletido na maneira como o seu coração se coloca diante da presença de Deus para adorá-lo? Ou será que você tem sido completamente indiferente ao que o Senhor tem feito por você? Será que a adoração se tornou simplesmente rotina? Ou você realmente tem reconhecido o quanto Deus tem feito por você? O quanto Deus te salvou, o quanto Deus te libertou? Você tem refletido sobre essas verdades? Ou será que vir à igreja, adorar ao Senhor, se tornou só mais uma repetição daquilo que você faz toda semana e você já nem reflete sobre o que você está fazendo? Cantar se tornou só mais um ato, ouvir a palavra se tornou só mais uma coisa que você faz na sua agenda. Estar com o povo de Deus se tornou só uma programação que você já tem todo domingo. Ou você recebe e entende todas essas coisas como um privilégio, como algo que realmente mudou a sua vida por completo. Eu sempre gosto de pensar, será que se entrasse aqui um não cristão e visse a maneira como você adora, como você louva ao Senhor, essa pessoa olharia para você e diria assim: essa pessoa acredita no que ela está cantando. Ela canta com vigor, você vê, você percebe nos olhos dela, na voz dela, que ela acredita naquilo que ela está cantando. Ou será que ela olharia e falaria assim: essa pessoa acredita no que ela está cantando de verdade? Ela realmente, ela está dizendo que nós
andaremos com o Senhor na alegria e na dor, quando a escuridão da noite descer. E você está cantando assim, quando a escuridão da noite. Você acredita mesmo nisso? Que isso é uma verdade? Quando a escuridão da noite descer sobre a sua vida, você vai viver pela graça e pela fé? Você acredita que isso é uma verdade para você, meu irmão? É só mais uma música que você está cantando. Entende? A disposição do coração de alguém que foi regenerado é a disposição de um coração que canta. Minha gente, pessoas que nasceram de novo são pessoas que cantam, porque o louvor flui da vida daqueles que entendem a vida que receberam em Cristo. Se você realmente foi regenerado por Jesus, não fique calado, meu irmão. O seu louvor é um testemunho da veracidade da sua fé. A maneira como você louva, a maneira como você canta, demonstra que você de fato acredita naquilo que você está cantando. Demonstra o quanto aquelas verdades são preciosas para você. Ou demonstram também o quanto elas são indiferentes para você. Porque cantarmos que aquele que era sem pecado e não nos condenou é algo que já não gera mais nada no nosso coração, deve nos fazer pensar se de fato temos refletido sobre o que Cristo fez por nós, se de fato temos sido gratos ao Senhor, ou se a nossa adoração se tornou apenas mecânica. Porque o fato é, pessoas que foram regeneradas amam louvar ao Senhor. Porque essa é, como a gente vê com Noé, é a primeira reação daqueles que experimentaram a salvação. E talvez as coisas já tenham se tornado mecânicas demais para você. A exortação que eu te faço, meu irmão, é: não deixe que as verdades da fé se tornem familiares demais para você. Porque o problema às vezes é esse. Essas coisas se tornam familiares e comuns demais para nós. Mas nenhum domingo é um dia comum, meus irmãos. Porque nós nos reunimos para celebrar o Cristo que venceu a morte. Então jamais, a reunião da igreja não é uma reunião comum. Não é, meus irmãos. Como você tem adorado. E essa oferta é um aroma agradável ao Senhor. Essa expressão, ela traz para nós a ideia de que ela expressa o favor e o prazer divino em relação ao sacrifício e ao adorador. Isso é uma realidade surpreendente, meu irmão. Olha só, Deus ele tem prazer na obediência e no culto do seu povo. Quando nós realmente compreendemos o que a salvação é e adoramos ao Senhor de coração, o que Deus faz é receber esse sacrifício de louvor, como o texto de Hebreus nos diz, como um aroma agradável. Deus sente prazer na adoração do seu povo. Meu irmão, você consegue refletir na grandeza do que é essa verdade? Deus se alegrando com a adoração do seu povo. Deus tendo prazer na adoração do seu povo. Deus tendo prazer na obediência do seu povo. Isso é a realidade que as Escrituras nos revelam. Deus tem prazer na sua adoração, meu irmão. Então não fique calado. Cante ao Senhor, adore ao Senhor com todo o seu coração, porque Deus se alegra com a sua adoração, meu irmão. Não fique quieto. Cante para testemunhar do Senhor. Cante para testemunhar do que Deus tem feito na sua vida, para confirmar a fé que você crê. Você sabia que louvor é uma confissão? Nós estamos confessando a nossa fé, então não se cale, porque Deus se agrada do louvor e da obediência do seu povo, como ele se agrada da oferta de Noé. Ela chega até ele como um aroma agradável. A obediência de Noé e o sacrifício de Noé demonstram a prioridade que Deus tem na vida dele. A primeira coisa que Noé faz ao sair da arca é adorar ao Senhor. E Deus se alegra. E diante desse sacrifício, Deus ele se torna propício à humanidade. A ira de Deus ela é apaziguada. Nós vemos uma mudança da justiça para a misericórdia. Os seres humanos
como nós vamos ver, continuam inclinados para o mal. A próxima narrativa deixa isso claro. O próprio Noé peca. Os filhos de Noé pecam e o pecado continua agindo na humanidade. Os seres humanos continuarão destruindo e corrompendo a criação. E agora, o mesmo motivo que causou o dilúvio é o que garante que Deus conservará. Porque o coração do homem é continuamente mau. Deus diz, preservarei a terra. Enquanto a terra existir, haverá colheita, dia, noite, as estações, o frio, o quente, dia e noite. Eu manterei a criação. Eu garantirei que a criação chegará até aquilo para o qual ela foi criada. E, ao invés de destruir todos os seres humanos que permanecem pecadores, Deus garantirá a manutenção da existência. Porque as águas do dilúvio não foram capazes de transformar o coração humano. E Deus agora garantirá que a terra continuará existindo até a chegada daquele que realmente pode transformar os corações. O Senhor cumprirá a promessa feita a Adão e Eva. O Senhor manterá a terra até que venha aquele que será capaz de estabelecer plenamente o reino de Deus na terra. Aquilo que nem Adão, nem Noé, nem Abraão, nem José, nem Moisés, nem Davi, nem nenhum dos filhos de Davi foi capaz de fazer, até que veio o verdadeiro Filho de Deus, capaz de fazer aquilo que as águas do dilúvio não foram capazes de fazer. Por mais que a criação estivesse purificada, o coração humano continuava manchado pelo pecado. Até que viesse aquele que era capaz, que é capaz de transformar o nosso coração. Porque uma libertação mais profunda é necessária para libertar o homem do pecado. E Deus agora garantirá que nada impeça, nem os seres humanos com o seu pecado, nem o próprio juízo divino, de vir aquele que cumprirá a promessa de Deus. Isso é o que o Senhor está estabelecendo com Noé. Na aliança que ele faz com Noé e com toda a criação. Eu garantirei que o verdadeiro descendente da mulher venha, para que realmente a criação seja liberta do pecado. E ele já veio, meus irmãos. E nós participaremos da ceia para celebrar isso. Para celebrar que cada um de nós que cremos em Jesus, temos a certeza de que o juízo de Deus que virá sobre toda a carne não nos alcançará. Porque Cristo, a nossa arca, garantirá a nossa segurança. Garantirá, por causa da aliança feita no sangue dele, de que os nossos pecados foram perdoados. Os meus, os seus e os de todos aqueles que creem pela fé em Jesus. E é isso que nós celebraremos nesse momento. E é isso que eu quero te convidar a ficar de pé. Chamar o Ministério de Louvor já aqui acima. Porque nós vamos orar. E em seguida vamos celebrar o fato de que o Senhor nos livra do juízo. O Senhor nos guarda e nos preserva. Senhor, diante de Ti nessa noite, nós queremos reconhecer a verdade de que o Senhor é um Deus santo e justo. De que o Senhor não toma o mal por bem. E de que o Senhor sempre trará a condenação e a justiça sobre o pecado. Por isso, Senhor, não nos deixe sermos negligentes em relação ao nosso próprio coração. Mas que a realidade do juízo vindouro, da ira de Deus sobre todo o pecado, nos faça correr para encontrar segurança em Cristo. Sabendo que em Jesus
não há mais condenação. Estamos seguros nele porque na cruz Jesus levou sobre si toda a nossa condenação. Na cruz não experimentaremos mais o juízo vindouro, mas estaremos seguros, assim como a arca flutuava sobre as águas do juízo, nós estaremos seguros em Cristo. Então ajuda-nos, Senhor. Aqueles que nessa noite ainda não entregaram as suas vidas a Jesus e ainda não estão salvos do juízo, confessem os seus pecados e corram até Cristo para obter salvação. E aqueles que estão aqui, que estão indiferentes com relação à sua salvação, que o Senhor nos desperte a estarmos vigilantes nesses dias e nos conduza, Senhor, a reconhecermos diariamente a salvação que nos alcançou em Cristo e por meio dela vivermos uma vida de verdadeiros adoradores, pessoas que realmente compreendem a altura, a profundidade, a largura e a extensão do amor com que o Senhor nos amou ao enviar o seu Filho para receber a punição que era nossa. Leva-nos, Deus, a sermos verdadeiros adoradores neste mundo, que priorizam ao Senhor e que reconhecem a ação salvadora de Cristo sobre as nossas vidas. E leva-nos a adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos em justiça nesse mundo, não a nossa própria justiça, mas a justiça de Cristo, que nos cobre, que nos guarda, e que cada dia das nossas vidas reflitam a realidade de que somos teus e que pertencemos ao Senhor, e que as nossas vidas sejam para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém.